Bom dia, cidade. Domingo, 26 de julho, e hoje é o dia dos avós, né? E alguém me ligou e disse assim: não esqueça que domingo é dia da vovó. E me contou uma história muito linda a respeito de um neto, né? Nessa época de pandemia, fazendo uma homenagem para a avó, parando o carro na frente da casa e dentro do carro com um cartaz assim, bem rústico, feito pela criança: eu te amo, vovó, né? E a avó na janela chorando. Eu quero dizer para você: ame, faça valer, amar é praticar. E se hoje é o dia dos avós, do vovô e da vovó, que você possa fazer alguma coisa para lembrar eles. Ligue, visite, se você não pode abraçar, não pode entrar na casa, mas vá na frente, buzine, faça alguma coisa, mas faça valer o seu amor. Não deixe esse dia passar em branco, ainda mais nessa época que estamos vivendo. Eles precisam, são pessoas, a grande maioria, em situação de risco, né, por causa da idade. Então, por favor, não esqueça do vovô e da vovó hoje, em nome de Jesus. Bom, gente, eu passei a semana toda falando do jovem rico e eu quero falar hoje sobre o outro personagem, que também, essa vivência de religiosidade e discípulo de Jesus. Para ser muito sincero, eu podia ter falado dessa pessoa que eu vou falar agora durante a semana toda e falar hoje só do jovem rico, né? Mas é umas decisões que a gente precisa tomar. E eu vou contar essa história num capítulo só, num vídeo só, que é a história de Cornélio. Se você quiser conhecer melhor a história, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e no capítulo 11. Capítulo 10 todo, capítulo 11 todo. Eu vou ler só um versículo no 10 e um versículo no 11. Atos 10, 2. Ele e toda a família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cornélio era um romano, era um centurião, um soldado que cuidava, um capitão que cuidava de 100 soldados, centurião. Era um gentil, não era judeu, só que nós encontramos ele e a sua família piedosos, tementes a Deus e fazendo coisas que eram comum aos judeus. Quando você vai lendo a história, você percebe que ele tinha os rituais dos judeus, porque ele orava no final nas 3 horas da tarde, que era a hora da oração, uma das horas de oração dos judeus, como é até hoje. Então, o que eu aprendo? Que Cornélio, ele era um prosélito, um seguidor do judaísmo, mas como uma religião externa. E ele não só orava, ele dava esmolas às pessoas, e ele jejuava. Olha que coisa interessante. Então, um ritual muito lindo, muito forte para um gentil que não era judeu. Era uma pessoa de muito exemplo. E a história conta que ele teve uma visão, um anjo apareceu para ele, literalmente, ele chama de visão aberta, né? Ele viu ali um anjo na frente dele, e esse anjo orientou ele para buscar o apóstolo Pedro, que estava numa cidade próxima. Foram buscar Pedro, e na ida e na vinda deu 4 dias, Cornélio reuniu a família, alguns amigos, para Pedro poder falar do amor de Deus. Mas Pedro, sendo um judeu, Deus teve que tratar o coração de Pedro por causa da religião, né? Apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, mas religião é uma coisa que prende os corações, parecendo ser uma coisa boa, mas não é. Então Deus teve que dar uma visão para Pedro, para dizer para ele: você tem que ir lá visitar esse gentil, porque era proibido para o judeu entrar na casa do gentil, quanto mais falar com o gentil ou comer com ele, como Pedro fez. Mas aquele tabu foi quebrado pelo poder do Espírito Santo, porque Deus estava abrindo, através do apóstolo Pedro, a porta de salvação para os gentios, que somos nós até hoje. Não somos judeus de sangue, e a salvação chegou para nós também. Bom, o que eu quero que você aprenda essa lição de Cornélio? Que ele era temente a Deus, era piedoso, jejuava, dava esmola, estava orando quando um anjo apareceu para ele literalmente. Mas Pedro fala no capítulo 11, quando as pessoas lá em Jerusalém pediram satisfação para Pedro: você visitou um gentil? E Pedro foi explicar o milagre que tinha acontecido e por que ele tinha ido. Ele falou sobre a visão que Cornélio teve do anjo, e o anjo diz assim, estou em 11:14, o anjo falando para Cornélio para chamar Pedro: ele lhe trará uma mensagem por meio da qual será salvo você
e todos os da sua casa. Opa, peraí, vou até largar a Bíblia aqui. Preste bem atenção. Cornélio é piedoso, temente a Deus, ora, jejua, dá esmolas. Por ele ser um homem com um coração limpo, um coração justo, um homem que tem sede por Deus, sei o que Deus fez? Mandou um anjo, orientando ele para chamar Pedro. Para que chamar Pedro? Para que Pedro viesse e lhe trouxesse uma palavra de salvação. Cornélio não estava salvo. Por quê? Porque era uma vivência externa. Só tem salvação quem tem Jesus. Por isso eu digo, eu dou muito valor para as pessoas que têm um coração limpo, pessoas que ajudam os outros. Eu acho que essas pessoas estão próximas do caminho certo, estão próximas de entender o recado verdadeiro. Bem melhor do que alguém que não faz nada, com um coração duro, egoísta. Claro que é bem melhor alguém que está pronto, está perto, como diz Jesus para um rapaz, você não está longe do caminho. Mas os atos externos não significam uma decisão interna. Por mais que você conhecesse Cornélio e dissesse assim, esse é um homem santo, esse é um homem de Deus, esse é um homem, rapaz, um gentil fazer tudo isso, um soldado romano ainda, né? Que devia castigar os judeus, é uma pessoa aberta, uma pessoa amiga. Mas Deus teve que mandar o apóstolo para falar da salvação eterna para aquela família. E o milagre aconteceu. Você pode ler no capítulo 11, no capítulo 10 e 11 e ver o milagre que aconteceu naquela família. Eu quero, no nome de Jesus, orar por você agora. E que você possa entender essa verdade. Fazer o bem faz parte da vontade de Deus? Sim. Mas mais do que fazer o bem, nós temos que encontrar Jesus como a razão da nossa vida. E aí sim, o fazer o bem vai ter um outro sabor, um outro entendimento, uma nova luz sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você e lhe dê um coração para aprender ao louvor da sua glória. Pai Santo, que essa lição dessas últimas 2 semanas que encerra aqui, falando sobre o problema da religião, a verdadeira religião, a questão de nós sermos de Jesus sem ser religiosos, o problema de nós fazermos coisas externas sem mudança interna, possa ser revelado para essas pessoas no poder do nome do Senhor. Eu sei que muitas vezes não compreendem, alguns até não aceitam, mas que cada um possa encontrar a verdade através da sua busca pessoal, através da sua sede por Deus. Assim como Cornélio foi uma pessoa justa, estava buscando conhecimento, estava querendo agradar o Senhor, e assim Deus abriu portas para a salvação legítima, verdadeira, chegar para ele, porque ele ainda não entendia isso. A salvação foi a mensagem de Jesus que Pedro pregou, que quem está me ouvindo e ainda não tem certeza da sua salvação, possa ter um encontro com essa verdade pessoal, lá no seu secreto, no seu quarto, na sua verdade, no seu entendimento, possa clamar por Deus e que Deus possa criar caminhos, portas para essa pessoa encontrar a verdade. Instrui, abençoa, visita, faz a diferença, muda a sorte, traz para mais perto de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus.